mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Uma escritura conhecida em Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Senhor, mais uma vez, temos a oportunidade de falar, de ouvir, e que o Senhor possa abençoar-nos com a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. É a abertura dos 7 selos. Quero discorrer com os irmãos aqui sobre a mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Deus abençoe o irmão Benedito e esposa, irmão Geraldo e esposa de Sertãozinho. Muito obrigado. Então vamos falar sobre este título. Esta é a abertura dos 7 selos. Porque a cada tempo houve uma mensagem. E no tempo do irmão Branham, precisava saber que tempo que era. Houve o tempo de Lutero, o tempo de Wesley e o tempo pentecostal. Então o irmão Branham não podia ser do tempo pentecostal. Aí o irmão Branham tem a sua mensagem, por isso ele mesmo é quem diz: esta é a abertura dos 7 selos. Esse tempo da mensagem do profeta. O parágrafo 150, União Invisível da Noiva de Cristo, que fez ele? Porque muitas vezes a pessoa dizendo que ele não abriu os 7 selos, não revelou os 7 selos, revelou só 6, porque ele tem parágrafo que ele diz que foi revelado 6 selos. E as pessoas não sabem por quê, porque o 7º era ele, era o selo do momento, do tempo presente. Aí ele diz: ele abriu os 7 selos da última mensagem. Quer dizer, a mensagem é do 7º anjo. Ele, Deus, abriu os 7 selos da última mensagem. Os 7 selos não é da mensagem de Lutero, de Wesley e nem pentecostal. Os 7 selos é da mensagem do profeta. Então, por isso o irmão Branham diz: ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isto? Muitas vezes as pessoas dizem: amém, notei, e não captou nada. Esse que é o problema. Então ele continua: os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram revelados com 7 selos. Então você tem a revelação das 7 eras da igreja, contando a história e aquilo que Deus revelou durante o período
da revelação das 7 eras da igreja. Aí você tem que ter a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos são os acontecimentos durante as 7 eras da igreja, que ninguém ficou sabendo, que estava escondido. É como os 7 trovões, estava escondido desta maneira, que você tem 7 selos na Bíblia. Por isso, irmão Branco diz, os trovões são diferentes dos 7 selos, porque você tem os 7 selos escritos na Bíblia e o que acontece. Mas os 7 trovões, que são as revelações destes selos, então você não tinha, agora passou a ter por causa do 7º anjo. Não é por nenhum outro pregador mais. Se vocês notarem, no mundo inteiro nunca repercutiu a mensagem dos 7 selos, senão através de William Branham. Eu nunca conheci, você nunca conheceu. Tem muitos estudiosos aí que dizem, eu conheci, mas você sabe que essa mensagem que vocês conheceram, ela não foi a mensagem vindicada por Deus. Você conheceu a mensagem de outro homem, que Deus não escolheu para aquele fim. As pessoas podem ter falado sobre estas coisas, mas quando chegou o homem para aquela hora, é ali que Deus conta. Quando chegou o 7º anjo, é aí que Deus conta. Quando veio revelar os 7 selos, não adiantava outra pessoa que não teve vindicação, comprovação ministerial de Deus para esse fim. Mas nós sabemos que o profeta teve. Então ele diz, os reformadores não tiveram tempo para fazer isso nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente. Porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nesses dias finais de uma profecia que saiu para o Arizona. Aquela profecia saiu para o Arizona, ele tinha que mudar para o Arizona, porque Deus ia manifestar estes selos exatamente ali em Arizona. Você vê, ele tinha que mudar de Jeffersonville, ir para o estado de Arizona, para Deus falar naquele monte, descer naquele monte, falar com ele, para depois ele voltar a Jeffersonville e pregar a revelação dos 7 selos. O 151, tudo que eu for ler aqui é da união invisível da noiva de Cristo. Como eu pedi a Deus outro dia, que estás fazendo comigo no deserto? Saibam que Moisés escreveu o Antigo Testamento. Ele com certeza escreveu os primeiros 4 livros, são os livros da lei, ou 5 livros, né, que é o Pentateuco, que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele escreveu o Antigo Testamento. Para fazer isso, teve que abandonar a todos seus associados e seres queridos e se ir ao deserto. Dentro destes 5 livros você vai encontrar todo o trajeto do mundo inteiro, dentro dos 5 livros da Bíblia. Aquilo que Deus deu para o profeta Moisés. Você vai encontrar tudo, da criação até o final. Você encontra, porque está relatado exatamente a profecia desde do Messias que viria já em Gênesis. E Deus nos salvar, pelo Salvador, que é já do Mateus em diante, o Salvador que pisaria na cabeça da serpente. Já estava em Gênesis 3,15. E assim por diante. José na prisão foi um tipo de Cristo. Então você lê, desde o princípio você tem, dentro desses livros que Moisés escreveu, você tem quase a Bíblia toda ali dentro. E depois tem o Novo Testamento, que dentro daquilo que Paulo escreveu, você tem quase
tudo do Novo Testamento dentro. E alguns escritores a mais que tivemos ali. Aí ele diz o Antigo Testamento, ele com certeza escreveu. Agora, Paulo escreveu o Novo Testamento. Isso é certo. Ele escreveu Romanos e todo o resto deles. Ali, Hebreus, Timóteo, assim sucessivamente. Todas as cartas que você vê ali, a maioria é escrita por Paulo. E para fazer isso, ele teve que separar-se e descer para a Arábia, a um deserto por 3 anos e receber a revelação de Deus. Aí ele já relata isso aos Gálatas, que ele teve que estar no deserto para Deus falar com ele. Moisés teve que ir ao deserto para Deus falar com ele. São homens que tiveram que separar para poder escrever algo para nós. Moisés, Paulo, até você chegar aqui em Brana. Brana não podia ser um misturador e sim um separador, porque ele teve que vir e separar de tudo do seu dia, de qualquer igreja. Na revelação dos selos, ele teve que separar de tudo que ele não separava dentro daquelas pregações que ele usava dos outros pregadores antes dos selos. Mas depois do selo ele viu que a coisa era diferente. Ele foi pregar o selo, já era diferente do que ele havia pregado há tempos atrás, que ele havia tirado de um outro pregador. Como qualquer pregador faz, lê os escritos de uma pessoa e crê naquela pessoa e relata aquilo. Irmão Brana fez aquilo. Mas quando o selo foi revelado, foi diferente. Ele pensou que ia tomar aqueles escritos destes grandes personagens e começar por ali. E aí ele disse, quando foi quase ao meio-dia, o anjo do Senhor apareceu, veio e mudou tudo. Que ele não tinha que pregar como os outros pregavam e nem copiar dos outros. Ele teve uma mensagem particular dele. Então, por isso que eu quero que vocês entendam o que é que estamos crendo. É a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos faz o povo diferente de todas as demais igrejas que você tem na face da terra. Só a abertura dos selos é que pode fazer isto. Então aqui continua irmão Brana falando sobre Paulo. Vocês dizem, e Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram escribas, que simplesmente escreveram o que Jesus fez. Paulo os separou e juntou a palavra. Isto é certo. 153. Bem, então se isto toma aquilo, eles tiveram que ir ao deserto, longe de seus amados. Recordem, senhores, é esse o tempo. Aí ele começa a adentrar dentro do ministério dele. Porque Moisés teve que separar. Paulo teve que separar para receber uma mensagem que não era cópia de ninguém. Moisés recebeu uma mensagem que não era cópia de ninguém. Paulo recebeu uma mensagem que não era cópia de ninguém. Brana recebeu uma mensagem que não era cópia de ninguém. Antes dos selos, ele falava daqueles pregadores e usava seus textos. Mas já no primeiro selo, Deus o corrigiu, porque agora o que ele estava pregando, a mensagem que ele tinha, não podia misturar com as anteriores. Esta é a abertura dos 7 selos. Amém. É isso que ele fala aqui, que é tão importante. Quantos ouviram aquilo que os senhores é este o tempo? Digo amém. Aquilo foi exatamente correto. E a mensagem Senhores é este o tempo, pregada em 62, creio que em dezembro de 62, estava mostrando o que ia acontecer em 63. 28 de fevereiro de 63,
até 18 de março de 63, quando ele começou a transmitir a mensagem dos selos, certo? Então ele diz assim: nós temos que obter a revelação nestes últimos dias finais, para a mensagem do Senhor Deus, para reunir a noiva. A mensagem que reúne a noiva não é luterano, wesleyano, pentecostal. Não é nem a primeira e segunda etapa do irmão Branham. Vocês podem ouvir toda a mensagem do irmão Branham. E vocês podem ouvir até os selos. Pode ouvir Cristo, Mistério de Deus revelado, almas encarceradas hoje, os ungidos dos últimos dias, mensagens mais destacadas, o sinal. Mas vocês não terão luz da terceira puxada. Porque o irmão Branham pregou tudo isto, mas ainda não era a luz da terceira puxada. Vocês podem ouvir, mas não entendem. Vocês podem ouvir os 7 selos na fita, com o irmão Branham pregando, mas vocês não saberão nada da terceira puxada. Por quê? Porque não foi falado pelo irmão Branham o que era aquilo, para as pessoas se agarrar àquilo. Se o que o irmão Branham disse mais para frente, em 65, se ele tivesse dito para uma pessoa nos seus dias, a coisa mudaria. Mas Deus o proibiu. Não diga a ninguém. E logo o irmão Branham ensina: se você quiser ter sucesso na vida, não diga o que você vai fazer. Vá e faça. Depois que você fez, aí você pode falar. Porque se você falar antes o diabo vai na frente e atrapalha. Por isso o irmão Branham não podia falar nada da terceira etapa, porque senão estaria gente já entrando na frente e atrapalhando esta revelação. Então Deus disse para ele: não diga a ninguém. Chegaria o tempo que Deus faria claro a sua palavra para todos nós, como ele já fez claro essa mensagem. Mas não podia fazer no tempo do irmão Branham. Assim o povo, todos nós, que temos as fitas do irmão Branham, que escutamos o irmão Branham, que lemos as mensagens do irmão Branham. Para eu pregar aqui, eu leio a Bíblia, leio a mensagem do irmão Branham, isso concorda. Eu estou falando do 7º selo, 7 selos revelados. Eu não posso falar de 7 selos revelados sem ter 7º anjo. Por quê? A mensagem dos 7 selos estava dentro do 7º anjo. É o 7º anjo que estaria revelando aqueles 7 selos. Então, a mensagem da terceira puxada não poderia ser dito. E o irmão Branham não disse. E ele ainda diz mais, que ele ia levar para o túmulo. Certo? É tão segredo nos dias do irmão Branham. E hoje você vê que era tão simples, mas era tão segredo que não podia ser dito. Naqueles dias não podia, porque faltava nós ainda, faltava o Brasil para ser evangelizado, faltava esse lado português da África, Portugal, Brasil, para ser evangelizado com a mensagem que o irmão Branham não pôde vir pessoalmente, mas a sua mensagem tem abalado estas nações, certo? Isso que é o importante. E o que foi feito? Depois que ele partiu, que esta mensagem veio. Qual mensagem? Primeira e segunda etapa, que veio para a língua portuguesa. Mas Deus tinha um propósito de fazer conhecido o seu novo nome, a sua terceira puxada, exatamente na língua, no idioma português. Isso a gente não tem dúvida, porque foi isso que ele fez. Não é porque nós falamos o português, é porque Deus faz do jeito que ele quer. Para revelar a palavra tinha que ser nos Estados Unidos, o inglês, no entardecer. Tinha que ser. No entardecer haverá luz, tinha que cumprir Zacarias 14:7.
E Deus não podia fazer isso em outro tempo, senão no entardecer, que os Estados Unidos ali no oeste, onde irmão Branham veio e pregar, que é o entardecer. Deus não podia fazer no tempo de Lutero, no tempo de Wesley. Com o movimento pentecostal, Deus não podia fazer, mas ele veio fazer para cumprir Zacarias 14:7, que no entardecer haveria luz, no tempo do irmão Branham. Aquele era o tempo do entardecer. Quando ele nasceu, já era o tempo do entardecer. Quando ele nasceu, estava cumprindo já Zacarias 14:7. Mas ele prosseguiu, e em 1963, quando ele pregou a mensagem, o sinal, ele disse: este é o entardecer para mim, é o entardecer para a minha mensagem. Já estava chegando o final da mensagem do profeta. Ele estava mostrando, era o entardecer. Mas contudo, esta mensagem, ele levou-nos até a meia-noite. Porque à meia-noite ouviu-se um clamor. E agora a meia-noite seria exatamente na revelação dos selos. Eu tenho dito para vocês, tem acontecido várias meia-noites durante muitos anos, certo? Irmão Branham fala daquela meia-noite que aconteceu na América. E agora ele fala da meia-noite que aconteceu dos selos, na festa das trombetas, creio que 240, ele fala: amigos, é meia-noite. Então, agora, a mensagem está sendo pregada outra vez à meia-noite. Meia-noite quer dizer, não tem mais tempo. Ali não havia mais tempo para o irmão Branham pregar. Eu já disse para vocês que o que nós temos pregado já terminou. Estamos aqui pregando o que já pregamos. Entende? Vocês não têm nada novo. Desde quando a gente está pregando e vem falando de novo nome que era o mais sobressalente, estamos até hoje falando sobre isso, sobre o Cordeiro fora do trono. A era terminou, o último eleito já entrou. Novo nome, Branham. Branham significa perfeito, perfeição. Então você chegou no final. E que mensagem é essa? Terceira puxada. Nós estamos no tempo final também, na nossa meia-noite. À meia-noite no Brasil se ouviria uma mensagem em toda a nação. E aí você aplica outra vez. O evangelismo com o pastor Joaquim Gonçalves Silva foi feito no Brasil e mais 7 nações vizinhas. E à meia-noite nós teríamos uma mensagem, e é a revelação dos selos, certo? Não foi nos ensinado durante esse espaço de tempo de 60 ou de 55 até, porque a mensagem veio para o Brasil. Irmão Branham ainda estava vivo quando o irmão Martim veio para o Brasil com a mensagem, ainda que não era a mensagem do profeta, mas ele veio aqui para o Brasil. Depois, quando ele volta para a América, é que o irmão Branham tinha partido, aí ele vem com a doutrina que todo mundo conheceu no início, que foi a ressurreição isolada. Contudo, a mensagem veio para o Brasil e o evangelismo foi feito. Só faltava esta hora da meia-noite para cumprir aqui no Brasil. E é a terceira puxada que ninguém conheceu, é o novo nome de Deus que ninguém conheceu antes. Usava um novo nome, mesmo no tempo do irmão Branham, usando chamar o irmão Branham de Senhor Jesus Cristo. Aí estava errado. Por isso o irmão Branham deixou o ministério por um espaço de tempo. E ele diz: as almas que perecerem nesse período, vocês pagarão por isso. Porque eles estavam fazendo de William Branham o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas por causa dos grandes feitos que Deus, o próprio Jesus Cristo, fez no irmão Branham. Na mensagem Laodiceia 38 em diante, 40, ele fala sobre isto, que haveria um espírito que estaria correndo no mundo e manifestando que ele era o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não vá você
crer nisso. Mas é o Senhor Jesus Cristo em William Branham. Entende? Era Cristo numa carne. Aquela carne não era Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava naquela carne. Amém? Porque para revelar os selos, não é outro, é Cristo outra vez. A gente fala, Branham, sétimo anjo, mas o 7 é número de quem, diz o profeta? De Deus. 7 é número de Deus. E o que diz o irmão Branham? O que é Branham? É 7, perfeito, perfeição. Quem é perfeito? É Deus. Quem tem uma mensagem de perfeição é Deus. Só que Deus estava pregando num homem, como Deus esteve pregando num homem chamado Jesus, há 2000 anos atrás, mesmo que aquela foi uma encarnação do Verbo, mas agora Deus vem com a sua palavra do dia e manifesta no entardecer para cumprir o ômega, porque o alfa já tinha cumprido, veio e trouxe a mensagem salvadora, o ômega vem com a mensagem que termina a construção de Deus, para arrebatar esta igreja. Amém, amém. Bom, deixa eu ver aqui mais um pedacinho que eu parei. A nenhuma outra era tem sido prometido, estou lendo 153 final, é prometido a esta era, por isso nenhuma outra era pode ouvir. Agora eu te pergunto, aquilo que Deus diz para William Branham, não diga a ninguém. William Branham foi sem falar até 65 e morreu. Quem é que vai falar? Se não era para o irmão Branham falar, aquilo tem que acontecer em algum tempo. Então nós temos percebido que isto tem acontecido desde o ano 2000. Não é uma mensagem nossa, é um reprise da mensagem do profeta junto com a terceira puxada. Não é só a reprise da mensagem do irmão Branham, mas com a terceira puxada que não podia ser dito no tempo do irmão Branham. O 204, ele diz, Noé foi a palavra vindicada para o seu dia. E aí você vê, Moisés foi a palavra vindicada para o seu dia. Jesus, João, Paulo, Pedro, foi a palavra vindicada para o seu dia. Até chegar no nosso tempo. Bom, hoje, sua mensagem, a mensagem de Noé, não funciona. Hoje, se nós fizéssemos uma arca, irmãos, vamos entrar tudo dentro da arca, se quiser salvação. Não funciona. Se você fizer uma arca natural, não funciona. A arca é Cristo. Cristo é a palavra. Amém? O 205. Moisés foi a palavra vindicada de sua era. Crê você nisso? Não funcionaria para agora. Que as pessoas querem colocar. Você vê as pessoas que vêm lá da lei, querem colocar a lei aqui. E nem no tempo de Paulo não aceitou colocar a lei naquele tempo. Porque ali já era o espaço da graça. E agora eles ainda querem trazer Moisés, a lei, para esse dia. Enquanto que já veio Cristo, que era a imagem perfeita das sombras do Antigo Testamento. Cristo era a imagem perfeita do sábado era Jesus. O que o sábado era? Descanso. O que Jesus era? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele era o sábado. Aqui, lá com Moisés, o sábado era um dia. Aqui com os discípulos, o sábado era uma pessoa. Lá com Moisés, santificado seja o teu sábado. Aqui, com Cristo, santificado seja o teu nome. Porque aquele sábado já estava numa pessoa. Deus estava manifestado numa pessoa. O sábado era Deus, o descanso, numa pessoa. Vinde a mim. Se alguém
quer receber descanso. Agora, eles queriam permanecer no sábado, mesmo no tempo de Jesus, eles usavam dizer, não, mas nossos pais comeram maná. Jesus disse, mas todos eles morreram. Eles ficavam seguros no Velho Testamento de não poder fazer nada no sábado, e Jesus pega e cura um paralítico no sábado, e manda o paralítico pegar a cama dele e ir embora. Isso era um tropeço naquele dia, mas aquela era a mensagem da graça de Jesus. Já tinha passado a mensagem da lei, agora era da graça. O problema hoje é isto, que já passaram essas mensagens da lei, da graça, e agora é o espaço do tempo, a mensagem dos selos. Já não é mais você pensar na lei, na graça, mas nos selos nunca foi revelado nada dos selos, nada das eras, para esse povo lá atrás, porque todos eles estavam vivendo dentro do período que estava cumprindo aquilo, e nós estamos vivendo num tempo que tudo já cumpriu, e é o tempo da revelação de tudo aquilo que já cumpriu, e foi nos dias da voz do sétimo anjo, não é nos dias que eu estou pregando. Os dias que eu estou pregando, eu estou fazendo claro a mensagem desse dia, terceira puxada. Mas já foi tudo revelado, tudo está revelado. O sétimo anjo já cumpriu isto. Então, 206, João foi a palavra vindicada. Você crê nisso? Não funcionaria nos dias de Jesus. João Batista foi a palavra vindicada, mas não funcionaria nos dias de Jesus, porque aqui João estava entre a lei, uma brecha entre a lei e a graça. Jesus não é a brecha, Jesus é a graça. João é a brecha, João Batista é aquela brecha que ficou ali para poder apontar o Messias que estava vindo. Com certeza que não senhor, a lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino dos céus é tomado a esforço, é pela força. Você diz, é tão difícil servir, mas você tem que lutar. Você toma o reino do céu à força. Deus te dá tudo de graça, Ele te dá de graça, mas não é porque Ele te dá de graça que você não tem que fazer nada. Aí eu só tenho que receber, não tenho que fazer nada. Eu tenho que lutar contra a minha própria natureza, que eu não quero aquilo. Tenho que lutar contra a minha carne, meus pensamentos, para poder admitir aquilo que Deus está me dando de graça. Então, o que Deus dá de graça, nós queremos pagar. E não tem nada que paga. Não tem nada que pague a sua cura, não tem nada que pague a sua salvação, seu perdão, não tem nada que paga. Jesus pagou e deu. O que eu tenho e você tem que fazer? Aceitar. Eu aceito. Aquele rapaz morreu com o perdão diante dele. Você lembra que o irmão Brando falou sobre isso? O perdão foi dado a ele. Foi pedido para Abraham Lincoln dar o perdão para aquele rapaz. Mas quando foi apresentado para o rapaz um papel sem timbre do governo, simplesmente com assinatura de liberdade para ele, era tão simples, ele olhou para aquilo, rejeitou. Se fosse Abraham Lincoln, se fosse o presidente, teria o timbre dele, mas não tinha. Ele rejeitou. Ele foi morto, com o perdão na frente dele. Era só aceitar, mas veio de uma forma simples. Tem hora que você quer complicar a coisa, mas Deus é simples, a sua palavra é simples, a sua mensagem é simples. Quem que ele tomou para pregar? Noé. Ele não pregou um doutor, senão ele queria ensinar Deus. Não pegou um cientista, queria ensinar Deus. Ele pegou
um homem e falou para ele o que tinha que fazer. A primeira coisa, se fosse pegar um cérebro e Deus dissesse para ele: pega desta madeira de gofer, você vai fazer uma arca que ela vai flutuar sobre as águas. O inteligente já ia dizer: nunca. Espero que eu não acabei de falar. Se nós colocarmos a madeira de gofer em cima da água, ela encharca e afunda. Mas Deus não tinha terminado ainda, ele falou no final para Noé: agora você vai passar algo sobre essa arca. E aquilo tampava todos os buraquinhos. Aquilo que era passado, aquela resina que era passada naquela madeira de gofer, que encharcava, agora encharcou com aquela resina e aquela madeira fica mais dura do que qualquer outra madeira. Deus é que é inteligente. Mas o homem, ele acha que ele é inteligente, que apresentar uma coisa e Deus já tem outro meio. Então você não tente querer ensinar Deus o que Deus teria que fazer nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque eles quiseram ensinar Deus no tempo do irmão Brana e não adiantava. Deus fez as obras no tempo do irmão Brana, foi criticado, foi crucificado. A segunda vez, o próprio irmão Brana pregou Cristo crucificado. A segunda vez, na revelação dos 7 selos. É tão importante esta mensagem dos selos, que quando você rejeita, você crucifica a Cristo outra vez. Quando você aceita, aquilo libera salvação, misericórdia, bênção de Deus para a sua vida. Amém, amém. Então agora eu vou chegar no 207. Abertura dos 7 selos. Essa não é a abertura do 7º selo. Quero que você entenda. A abertura do 7º selo foi nos dias de William Branham. Ali que foi a abertura do 7º selo. O 7º selo, ele diz que aquele 7º anjo da constelação era que tinha o 7º selo, e ele voou para mim. Então, o 7º selo estava ali. Aquele dia. Agora, nós estamos tendo esta mensagem, que é a abertura dos 7 selos. Porque todos os mistérios estão dentro destes 7 selos. E todos esses 7 selos estavam dentro do selo chamado Bran. Cristo num homem. Todos os selos ali materializados. Ninguém sabia disso antes. Mas quando este selo foi aberto, este vagão foi aberto, então se sabe o que está dentro do vagão. Mas se não tirar o selo, diz o profeta, você não sabe o que tem dentro do vagão. Mas quando chegou nos dias do 7º selo, foi tirado o selo do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e o 7º estava pregando a abertura dos 7 selos. Amém? Isso daqui é mais que importante para a noiva. Eu sei que soa estranho. Bom, deixa eu ler mais um pedacinho aqui. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria hoje em dia. E Wesley não funcionaria. Irmãos, eu estou lendo que o irmão Branham pregou. Ele disse que não funcionaria. A mensagem luterana, wesleyana, a santificação, não funcionaria. Tampouco a mensagem pentecostal, falar em línguas, pular, gritar, curar enfermos, também não serviria. Não funcionaria. Funcionou em seus dias. A mensagem de Lutero funcionou no seu dia. A mensagem Wesley funcionou em seu dia. A mensagem pentecostal funcionou no seu dia. Você tem que saber qual mensagem está funcionando no seu dia. Não no dia deles. O dia deles são dias de história. Aí diz o nosso profeta, porém é outro
outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Esta é a abertura dos 7 selos. A mensagem que ele estava pregando, esta é a abertura. Esse tipo de mensagem que se está pregando é a abertura dos 7 selos. Ele diz assim: eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente. Então eu não vivo aqui abrindo selos. Os selos já foram abertos. A abertura dos 7 selos, agora sim, estamos pregando esta abertura dos 7 selos, que as pessoas não conseguiram ver os selos abertos desde o início. Deus em simplicidade. Que o selo se abre assim, Deus em simplicidade. Ele revela em simplicidade. Mas as pessoas querem uma grande coisa. Não, mas é em simplicidade que Deus vem. Veio numa manjedoura, veio numa casa de pau a pique com o irmão Brana, certo? E passou até chegar em nós aqui. É a mensagem de Deus, é a maneira dele. Eu sei que sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta. Se a coisa está vindicada, comprovada, não há pergunta. Já está feita. Foi revelado os selos? Foram. A terceira etapa, o que é? Ele diz, a terceira etapa foi a revelação dos 7 selos. A abertura da palavra. A revelação dos 7 selos. Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Isso para mim é o mais importante. Oh, com razão, a condenação de Deus está acumulada. Deus o colocou diante de seus próprios olhos. Cerra seus olhos e falham em ver isto, cerrando suas entranhas de compaixão. Quando vem a verdadeira palavra de Deus nestes 7 selos, sendo vindicada e provada ser assim. Está tudo provado nos 7 selos, que é verdade, isto é verdade. Aí ele diz, vista nos céus, ao longo das nações, através de fotografia, aquelas manifestações que aconteceram no tempo do irmão Brana, ele está dizendo, visto nos céus, ao longo das nações, aquilo foi visto, mas assim mesmo foi ignorado. Ele diz, em todo lugar, por meio de grandes sinais e maravilhas que ele prometeu que faria, então trancam e diz, eu não sei, não posso remediar isto, 268, para mim encerrar. A união invisível da noiva. Não ame ao mundo ou as coisas do mundo. Não permita que homem algum te engane por meio de seu credo. Você permaneça bem reto com a promessa de Deus. A palavra de Deus, e essa palavra, se é a palavra para esta era, Deus assim o vindica. Eu poderia até parar um pouquinho e dizer, meus irmãos, a palavra para a nossa era, não para a era do irmão Brana. Para a era do irmão Brana era revelar os selos, era não falar nada da terceira puxada para ninguém, não diga a ninguém. Todo mundo sabe disso, só que as pessoas ignoram quando agora Deus está dizendo o que é. Nós temos que saber a palavra vindicada para este dia, o que Deus está fazendo neste dia, o que Ele está dizendo neste dia. Então eu te digo, você pode ler as mensagens do irmão Brana, escutar as fitas do irmão Brana, escutar o intervalo, a brecha, né? Escutar o primeiro selo, onde mais falam da abertura do selo, o que acontece, você pode ouvir, passar por alto, porque é um tempo de terceira puxada que você não vai entender lendo as mensagens nem ouvindo as fitas. Você tem que ouvir essa terceira puxada. E já passou o tempo. Para mim, como o irmão Brana disse, que é 3 anos e meio, um avivamento, o nosso avivamento aqui em Franca, para essa mensagem,
Acabou em 2003, 2004. Foi o avivamento desta mensagem. Eu estou vivendo daquilo que eu preguei lá. Eu estou vivendo daquilo. É aquilo que surtiu efeito lá e que foi passando peneira. E olha como estamos hoje. E vamos mais um tempo aí ver qual peneira vai passando e quem é que vai passar nessa peneira e desaparecer. É o tempo que você vive. Presta atenção. Se ele não o fizer, não é a palavra deste dia. E se você não ouve uma palavra como esta, a terceira etapa foi a abertura da palavra. Foi. Apocalipse 10 era o 7º selo. Era. Irmão Branham que pregou. Por que não admitir 229, a festa das trombetas? Ele explicou para nós. Aquilo era, passou, foi. Agora é hora de você ter essa mensagem explicada aqui agora, que o irmão Branham não podia dizer para ninguém. A palavra que desceu no dia de Pentecoste não funcionaria neste dia. Então nós vamos pular, vamos gritar, vamos falar em línguas, que é muito bom. Talvez a maioria de nós não temos nem experiência de línguas estranhas, né? Eu já passei por essa experiência lá no princípio, mas quantos de vocês não sabem nem o que é isso? É um tempo diferente que vocês têm vivido e que língua estranha hoje está mostrando que a morte está no portal da casa, no portal da igreja. A morte, o anjo da morte está ali matando o primogênito daquela casa, porque a palavra é ignorada. Deus não está fazendo o que ele fez, Deus está fazendo o que ele disse para não fazer naquele dia. É o que ele está fazendo hoje. Não é para engrandecimento de nenhum momento, só para você saber. Pentecoste não funcionaria hoje. Não, senhor, isso foi para Pentecostes. Isso aqui é para a noiva. A ida da noiva ao lar. Essa mensagem é a ida da noiva ao lar. A revelação do 7º selo, que o irmão Branham também diz na festa das trombetas, que o 7º selo é a ida da igreja. 232, a festa das trombetas. Mais um pouquinho para me encerrar. Diz, temos algo diferente. Temos que provar isso, irmão. Temos provado por 20 anos. Temos algo diferente. Ele diz, não enquadra com a Bíblia, enquadra com a mensagem. Você quer que a Bíblia cumpra até apenas João, Judas? Ela tem que cumprir o Apocalipse. E no Apocalipse teve que vir um profeta para revelar esse Apocalipse para nós e para trazer uma mensagem diferente. Vou repetir isso daqui. Esta é a abertura dos 7 selos. O que é os 7 selos? Uma mensagem diferente. Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva, não na era de Laodiceia. A era de Laodiceia é a era pentecostal. Passou. Aquilo ali não aperfeiçoou mais ninguém. Foi bom em 1900. E ela veio até terminar. Antes de 1950. 1950, irmão Branham estava pregando o jubileu pentecostal. Na rua Azusa. O jubileu pentecostal. 50 anos de Pentecostes. E aí começa a mensagem dele que as pessoas não percebem. A revelação, história da vida do irmão Branham, sinais, vindicações anteriores, você tem desde o nascimento dele. Mas a mensagem mesmo revelada, você tem quando os selos foram abertos. 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, o tempo que aquela nuvem pairou sobre aquela montanha, 28 minutos, quase meia hora,
de silêncio, cumprindo o Apocalipse capítulo 8, que o irmão Branham diz que Apocalipse 10 era o 7º selo. Ele, o ministério dele, Apocalipse 10, era o 7º selo. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos na era da noiva. Não mais do que a palavra de Noé haveria funcionado nos dias de Moisés. Não mais do que a lei poderia haver funcionado no tempo de Paulo. Paulo tratou de lhes dizer: vocês estão mortos para isso, para a lei. E não preparados quando isso vier. Vocês estão mortos, têm que estar mortos para a lei para receber a graça. Mortos para a graça, para receber a revelação. Irmãos, é o período mais tremendo que nós temos vivido. Se formos perceber claramente, período mais tremendo que temos vivido nessa terra. E as pessoas não percebem a hora que nós estamos vivendo. Aí irmão Branham vem e diz assim: num desses dias vai descer fogo. Deus vai deixar vir uma visão para se considerar. Estará você preparado quando ele vier? Que é antes do fogo. Aí ele diz: o rapto secreto da noiva sobrenatural. Porque não é da noiva natural. A mensagem é sobrenatural. O rapto da noiva sobrenatural. Amém? Aqui está. Ela será feita de mortal a imortalidade. No momento será transformada num abrir e fechar de olhos. Nós, os que vivemos e ficarmos, não estorvaremos aos que dormem. Nós não somos um atrapalho para quem está dormindo, para quem morreu. Não vamos ser um atrapalho, porque nós temos uma mensagem, que esta mensagem mostra: a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso tudo já tem acontecido de uma forma prefigurada lá no tempo do irmão Branham, quando as rochas foram revolvidas. Aquilo estava acontecendo, mas as pessoas não estavam percebendo. Está faltando os eleitos saírem dos túmulos, e eles sairão. Nada vai atrapalhar eles sair dos túmulos, porque sem nós eles não são aperfeiçoados. E nós chegamos não só com a mensagem do irmão Branham até a América do Norte, mas com a mensagem da noiva hoje, que prepara nosso coração para esse grande rapto. Amém. Senhor, aceita mais uma vez a nossa gratidão por ter estas coisas cumpridas, Senhor. Tudo que pregamos, que podemos até pular hoje e gritar, ficar satisfeito, sorrir, chorar, sentir bem, tudo isso já aconteceu, só falta o arrebatamento. Mas esta mensagem do que aconteceu é para ser revivida aqui, para nós podermos ser transformados aqui, no abrir e fechar de olhos, para encontrar com o Senhor nos ares. Vem, fale conosco nesta abertura dos 7 selos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.